Vamos devolver o nosso 1% para Deus. Gênesis, capítulo 27. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá para o campo e apane para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe, antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor. Sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu o apalpe e veja que você é mesmo meu filho ou és Esaú. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como a do seu irmão. E o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam a você, e nações o reverenciem. Que você seja o Senhor dos seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja o que o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que, depois que Isaac abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença do seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai e disse: Levante-se, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou o seu filho, o seu primogênito, sou Esaú.
Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: Mas então, quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou o meu direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: Eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse ao seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei o meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú. Então ela mandou chamar Jacó e disse: Eis que seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias até que passe o furor do seu irmão e cesse o rancor dele contra você. E se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como essas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Voltamos para o dilema dentro da casa de Isaac. Voltamos para a história sofrendo as consequências das atitudes dos pais e essas se refletindo nas atitudes dos filhos, que mentem, enganam, filhos que vale tudo para conseguir o que querem. Especialmente Jacó, o filho da mamãe. Ele que era aquele mais apegado e que ouviu as palavras da sua mãe, tramando com que aquilo contra aquilo que deveria ser. Incrível como fica claro o desajuste dessa família. Quando Jacó se aproxima do seu pai, ele questiona várias vezes, não havia confiança naquele lar. Não havia honestidade naquele lar. Ele questiona várias vezes, você é mesmo meu filho ou não? Chega aqui mais perto, deixa eu te cheirar. Que tipo de relacionamento era esse dentro de casa? Que tipo de omissão era essa dos pais, enquanto os filhos se destruíam um ao outro? Essa é uma história onde todos perdem. Todos perdem. Jacó mente, peca. Esaú perde a sua bênção, é, de certa forma, amaldiçoado. Isaac sofre porque o filho vai embora. Ele, quando ele abençoa Jacó, achando que é Esaú, ele não deixa uma única bênção para o outro filho.
Ele não deixou uma única bênção. Ele entrega tudo que ele tinha, achando que estava entregando para o filho mais velho. Isso significa que ele não tinha nada reservado para o outro. Será que é justo? Será que isso não mostra esse desajuste na família? E Rebeca, que queria tanto cuidar desse filho mais novo, queria tanto que esse filho mais novo ocupasse um lugar importante, perde o seu filho e tem que sair fugido para outro lugar. Mais à frente vamos ver que Rebeca morre sem nunca mais ver o seu filho. Quantas escolhas erradas. Mas vamos continuar. Capítulo 28. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: a bênção para que ele vá embora para outro lugar. Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos, e que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que se foi para Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para Padã Arã, para tomar lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido para Padã Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você agora está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que cumpra aquilo que prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar da cidade, que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. De tudo o que me concederes, certamente te darei dízimo. Ai, meu Deus, como Deus é bom. Nossas escolhas não podem impedir o agir de Deus. Não podem impedir o plano de Deus. E se, quando temos a oportunidade, voltamos para Deus,
ele reafirma a sua promessa e nos ajuda a continuar. Como é valiosa essa bênção do novo tempo, a bênção do recomeço, a bênção de seguir em frente, a bênção de não olhar para trás. Apesar de toda essa história, apesar de tanta tristeza no coração de Deus por causa de Isaac, suas escolhas, sua casa, sua descendência, ali dentro estava sendo tudo destruído. Apesar disso tudo, Deus reafirma: eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. A sua descendência será como o pó da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Será que podemos crer que esse mesmo Deus continua conosco? Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Jacó estava desprovido ali de qualquer esperança e de qualquer recurso. E é nesse momento que ele recebe a promessa. E já nós vamos descobrir como é que tudo isso termina. Mas por enquanto, que você fique com essa promessa cravada no seu coração. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Coloque a cabeça na pedra e ouça Deus falar para você, mesmo que seja o seu pior momento. Amém?